ficava um pouco mais distante. Jesus estava precisando de um pouco de particularidade. Como traduzir particularidade como intimidade? Tá bom assim? Pode ser? Intimidade, diga comigo, intimidade. E aí algo acontece que me chama a atenção, que vários aspectos. E um dos primeiros aspectos, que talvez seja o último que eu queira tratar, é a grande exclamação dos seus discípulos após o fato ocorrido. Diga qual, Luiz? Qual? Pergunta chocante. Repita: chocante. Eles já andavam com Jesus, sim ou não? Sim. Eles já viram Jesus ressuscitar, sim ou não? Sim. Eles já viram Jesus curar? Sim. Eles já viram Jesus expulsar demônios? Sim. Então por que eles perguntaram quem é este? Sabe que muitas vezes nós também fazemos algumas indagações que talvez chateiam a Deus? Diga, como assim, bispo? Sabe aquele episódio que Jesus mandou os seus discípulos irem por todo mundo, e ele pegou 70, mandou curar, mandou expulsar os demônios? Em um dos episódios, eles conseguiram e foram bem sucedidos. Repita comigo: bem sucedidos. E quando eles voltaram, eles disseram: mestre, o senhor não sabe o que aconteceu. Aí eu fico, Jesus pensando: sei sim. O senhor acredita que quando nós íamos chegando nas casas, quando nós íamos chegando nas cidades, os demônios já vinham se precipitando? E nós os expulsamos com a autoridade que o Senhor nos deu. E Jesus diz assim: não fique muito eufórico com essas coisas. Essas coisas vos seguirão todos os dias. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão em novas línguas, colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Mas não é isso o motivo da nossa alegria. É muito mais do que simplesmente colocar as mãos e curar os enfermos. Diga amém. Amém. Eu quero este dom. Esse dom é maravilhoso. Mas além do dom, acima do dom, acima da vocação, vem o plano de Deus, que é salvar a todos os homens. E Jesus disse: não fique alegre por isso, mas ficai feliz, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. E a Bíblia diz que no fim dos tempos o livro se abrirá, e quem não tiver o seu nome escrito no livro da vida não pode entrar no céu para reinar com Deus. E eu não posso sair daqui sem entregar esse recado a você que ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus e o recebeu como Senhor da sua vida, como condutor dos seus dias. Deixa eu voltar para o texto. Aleluia. Você está aí? Diga amém. Então nós já sabemos quem é Jesus. E um dos propósitos desse texto é fazer com que eu e você conheça o Senhor Jesus com mais intensidade. Levar você, ouvinte, a conhecer Jesus, a
sua obra, aquilo que de fato ele queria, aquilo que de fato Deus queria através dele, que era salvar a humanidade. Você está aí? Mas o fato é que ele arrebanha discípulos, amém? E os discípulos estão com ele. Diga, num grande lago, conhecido como Mar da Galileia, em um barquinho que não tinha muita tecnologia, concorda? Não tinha muita tecnologia. Não era um Titanic, não era uma balsa que a gente atravessa lá em Salvador, chamado Zumbi dos Palmares, toda cheia de tecnologia, computadorizada. Não, era um barquinho feito de tábua, provavelmente calafetado com óleo de baleia. Jesus está lá, deitado na proa, lá próximo da frente, porque quem contava que a proa estava fundo, a poupança do barco? Você está aí? Não dá a impressão que é a poupança do barco? E ela fica lá no proa. Diga, por os laços, derrubando os muros, portas que fecharam. Ele cuida de você. Você está na frente, mas ele está dormindo. Diga comigo, diga humanamente, Jesus estava dormindo. Há uma ideia, essa ideia. Jesus 100% homem, 100% Deus, mas deixou o esplendor da glória e a forma de servo, até morrer em morte de cruz por mim e por você. E pelo fato dele estar encarnado em um homem como eu e você, ele teve as mesmas paixões, ele teve os mesmos sentimentos, ele teve as mesmas dores, ele teve as mesmas decepções, e ele teve fome, ele teve sede e ele teve sono. Diga sono. Sono porque ele era 100% humano, ele era 100% Deus. Mas como é importante seguir Jesus. Jesus disse: vamos para o outro lado, vem comigo. Eu não sei você, mas eu escutei esse chamado, Jesus dizendo: entra no barco e vem comigo. Quando eu tinha 7 anos de idade, quando eu tinha 12 anos de idade, eu fui batizado com o Espírito Santo. Quando eu tinha 13 anos, eu comecei a pregar. Quando eu tinha 14 para 15 anos, eu comecei a carregar os irmãos nas costas para atravessar para o outro lado da água, para nós irmos lá naquele bairro, fazermos um culto de louvor a Deus. Hoje o Senhor diz para você: entra no barco e não tenha medo, porque eu estou contigo. Mas ele está dormindo. Mas a Bíblia diz que espiritualmente, como Deus, o guarda de Israel, não dorme, não cochila, nem tosqueneja. Diga tosqueneja. Diga pisca. Ele não pisca. Ele está olhando para você, e os olhos do Eterno estão em todos os lugares, e não há quem possa escapar da sua mão. E operando ele, quem vai tirar? Ah, meu pastor, o meu Deus é grande, sim. O meu
sim. E o que me faz ter medo da tempestade? Repita comigo: o pleno conhecimento de quem Jesus é, dentro de um plano de intimidade. Porque se você soubesse quem é Jesus intimamente, você jamais perguntaria quem ele é e se ele pode fazer. Aí eu volto lá onde estavam os discípulos quando chegaram para Jesus da segunda vez e disseram: Senhor, nós fomos expulsar um demônio ali e o demônio não quis sair. Agora, veja que situação. Todos os discípulos da primeira vez expulsavam os demônios se precipitavam nos seus pés, mas da segunda vez o demônio não quis sair. Repita comigo: o demônio que estava no menino não quis sair. E agora? Agora você não sabe, o pai do menino ficou invocado com isso. E aí chegou para Jesus e disse: Senhor, os teus discípulos já oraram e não conseguiram. Eu tenho um filho que, amarrado com cordas virgem, ele quebra, com corrente ele quebra, já jogou na água, ele sai, já jogou no fogo, ele... Se o Senhor puder fazer alguma coisa, repita comigo: ele não conhecia Jesus. Porque se ele conhecesse Jesus, repita comigo: se ele conhecesse Jesus, ele não dizia uma asneira dessa. Ele não dizia uma barbaridade dessa. Isso é quase uma blasfêmia. Você está aí? Alguém aí? Se o Senhor puder fazer alguma coisa, eu fico pensando Jesus como humano, olhou para cada e assim medo de ir, porque ele diz: ireis, mas não pequeis. Jesus também teve. Passou alguém aí? Enquanto os ouve. Porque lá chegou no tempo do pai dele, ele pegou um chicote e derrubou as mesas e quebrou tudo e expulsou os cães. E vocês formando a casa do meu pai ladrão, querem fazer do Senhor fazer da casa do Senhor. Aqui não é boi para vender pombo, aqui não é para vender ovelha. A casa do Senhor. Se você quer oferta, você traz a oferta, cria um caminho e traz. E aí Jesus olhou assim e disse assim: olha, o negócio é o seguinte, se você quiser crer, ele disse assim: se o Senhor puder fazer alguma coisa, aí, se o Senhor puder fazer alguma coisa, Jesus já olhou irado e disse assim: se você quiser crer, se o Senhor puder, repita comigo: se o Senhor puder fazer alguma coisa, aí Jesus: e se você quiser crer, se você puder fazer alguma coisa, mas se você puder crer, repita comigo: se você puder crer, tudo, diga tudo, tudo é possível ao que crê, somente ao que crê, tudo é possível, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. E se você não tem fé, você desagrada a Deus, e a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, se Jesus não está alegre, logo você está fraco.
Diga, Senhor, me ajuda a te deixar feliz. Me ajuda a ser mais santo. Me ajuda a ser mais temente. Me ajuda a te adorar mais. Me ajuda a te louvar mais. É que a gente pensa que vir na igreja, adorar o Senhor, levantar as mãos, nós estamos fazendo alguma coisa para Deus. Se eu disser para você que a adoração não é alimento para Deus, Deus não precisa de nada. Nem da sua adoração Deus precisa. Porque Ele tem lá um monte de anjo. Isaías capítulo 6 diz que estão ao redor do trono, que estão ao redor do trono, que estão ao redor do trono de Deus, adorando e dizendo: Santo, 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 Santo. Então, bispo, para que serve a minha adoração? Vixe, agora complicou, né? Porque deu um nó na nossa cabeça, porque a gente desde criança entendeu que Deus faz questão da minha adoração. Olha, sabe por que Deus faz questão da sua adoração? Diga por quê, bispo? Porque você fica parecido com quem você adora. Se você adorar o dinheiro, se você amar o dinheiro, você fica igual Mamon. E Mamon é o Deus reconhecido pela mitologia como o Deus do dinheiro. É Ele que faz você ter amor ao dinheiro. E é Ele que faz você ficar parecido com Ele. Você fica alvarento. Você fica ruim. Você fica mal. Você vende o seu irmão como Judas vendeu Jesus, por amor ao dinheiro. Se ele amasse a Jesus mais do que ele amou o dinheiro, mais do que ele amou os seus próprios propósitos, ele não teria traído Jesus. E mesmo se tivesse traído, conseguiria se arrepender e voltar. Diga: a adoração me faz ser parecido com Deus. Diga: porque a quem eu adoro é com quem eu fico parecido. Então, se você gosta muito de dinheiro, se você ama muito dinheiro, você tem a tendência de virar um alvarento. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro, não o dinheiro, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Por isso que nós fomos colonizados, por isso que os índios foram mortos, por isso que os negros foram escravizados. Tudo por amor ao dinheiro. Isso é obra de Mamon. Diga: é obra de Mamon. Diga: mas a obra redentora de Jesus, a quem eu amo, salva vidas, cura vidas, transforma vidas, restaura vidas, restaura famílias, cura famílias, tira as famílias da falência, repreende demônio de suicídio, repreende demônio de falência. Amar Jesus resulta em coisas gloriosas. Então eu preciso conhecer Jesus. Eu preciso andar com Ele. Diga: mas nem sempre andar com Jesus é sinônimo de calmaria. Não é porque eu ando com Jesus que eu não vou sofrer uma tempestade no meu barco. Ô bispo, então para que eu sirvo Jesus? É para quando eu precisar, quando você precisar, você dizer: Jesus, não te sinta que morramos. Não te preocupas que eu e a minha família vá perecer? Que eu e meus amigos pereçam? Então Jesus levanta
e diz: acalma vento e aquieta-te mar. Há uma corrente teológica que vai dizer, e eu gosto dessa corrente teológica, que aquele vento não era normal. Repita comigo: o vento não era normal. Diga por quê, bispo? Porque Pedro, Tiago, João, Filipe eram pescadores. E provavelmente eles tinham cerca de 20 anos, talvez um pouco menos. Mas durante toda a vida, Pedro era um pouco mais velho, talvez beirando os seus 25, 30 anos, talvez, já casado. Era experiente, estava acostumado a pescar durante toda a sua vida naquele mar, naquele lago, e nunca viu um vento tão assustador, nunca viu uma tempestade tão temerosa, a ponto deles terem medo de um barco se rachar no meio com Jesus e tudo. Então, apóstolo, quando eu faço uma pequena exegese, uma interpretação do texto, eu logo percebo que eu não posso dizer para essa caixa de som: você está repreendida. Posso? Posso? Diga por que não, bispo? Porque ela era um sujeito inanimado. Diga inanimado. Eu aprendi no prezinho, na escola, na primeira, segunda, terceira série. Sujeito inanimado, objeto inanimado. Ele não se move, ele não sente, ele não se mexe, ele é fixo. Mas então por que Jesus repreende o vento? Porque era um espírito mau. Ele era um sujeito animado, animado ao tanto de dizer: vou acabar com eles. Pastor, como é esse negócio de o mal ter poder sobre o vento, o mal ter poder sobre a natureza? Jesus tem poder sobre a natureza, ele governa isso, mas em algum momento Deus permite que o mal mova a natureza para o louvor da sua glória, para nos mostrar a sua grandeza, e também repreender a natureza. O profeta disse: por 3 anos não choverá, até que eu falo. Então ele disse: vai correndo, porque passou-se 3 anos e eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Diz para Acabe: vai chover. Se um homem natural tem autoridade sobre a natureza, o inimigo da nossa alma também tem. E isso fica muito claro quando os filhos de Jó não queriam adorar ao Senhor. Aleluia. Então Jó, obrigado, filho. Então Jó era quem todos os dias sacrificava. Mas um dia Satanás estava rodeando a terra e Deus, conversando com ele, disse: e aí, Jó? Viste o meu... E aí, Satanás, viste o meu servo Jó, servo justo e fiel? Disse: ah, mas o Senhor deu tudo para ele. Com tanto de ovelha que ele tem, o tanto de jumenta que ele tem, o tanto de filho que ele tem, a mulher bonita que ele tem, um monte de dinheiro que ele tem, até eu te adorava. Olha Satanás. Aí Deus fala para ele assim: então vai, vamos provar Jó. Muitas vezes Deus está nos provando, como provou Jó. E o que eu estou dizendo para você? Eu estou dizendo que o inimigo da nossa alma tem poder sobre a natureza. Como eu provo isso? A Bíblia diz que veio um vento dos 4 cantos. A Bíblia diz assim: não há maldição sem causa. Mas os filhos de Jó não adoravam a Deus, não prestava sacrifício a Deus. E uma coisa que eu quero dizer para você: não importa você ser filho de crente, é você que tem que dar o sacrifício, é você que tem que ser crente, é você que tem que ser diferente, é você que tem que mudar. E eu quero dizer uma coisa que a minha esposa sempre diz: diga: Deus não tem neto,
Deus tem filho. Então não é porque você é filho do pastor, do bispo, do apóstolo, do patriarca, que você está livre das ações malignas. Você precisa ser crente. Ah não, mas minha mãe ora por mim, aí eu vendo lá na boca, aí eu tomo tiro, aí eu estou sempre livre das orações de mamãe. Cuidado, caba, sem vergonha, safado, pilantra, bandido. Converta ao Senhor Jesus, senão Satanás vai lhe pegar. Como pegou os filhos de Jó. Um vento que vem dos quatro cantos fechou a casa assim, ó. Uma parede, outra parede, outra parede e outra parede. Em cima dos 10 filhos de Jó. Diga por quê? Porque eles não eram obedientes a Deus. Então Satanás achou a legalidade. Mas em Jó ele não achou. Ele achou vontade permissiva de Deus. E aí Jesus levanta do barco e diz: acalma-te, vento, aquieta-te, mar. Nos mostrando que aquele vento não era normal. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que alguns ventos que vêm sobre a sua vida, algumas tempestades que vêm sobre a sua casa, são demônios, são malignos que estão tentando colocar o seu barco no fundo do mar. E ou você aprende a reconhecer quem é Jesus e convidá-lo a estar no seu barco, ou você realmente vai sofrer a consequência dos filhos de Jó. Diga: Senhor, me ajuda a te conhecer, me ajuda a te honrar, me ajuda a te preservar no seio do meu coração. Você precisa ansiar por isso. O seu barco não é tão forte quanto parece a você. O barco da sua vida é sensível. Ou Jesus coloca a mão, ou Jesus estende a mão para o vento e diz: acalma-te, vento, e aquieta-te, mar, no seu barco da sua vida, na sua família, ou tudo vai dar com os burros na água. Você está aí? Ou você aprende quem é Jesus e o que Jesus pode fazer por você, como Ele fez por mim, como Ele fez por cada um aqui. Ou você tem 99% de chance de não dar certo na vida. E aí Jesus fica perplexo, porque os discípulos olham, bispo, e dizem: quem é esse aí? Vento e obedece. E até quando você vai com o que Jesus pode? Um dia Davi disse para Deus: Senhor, quem me dera pudesse contar as obras, mas são mais do que eu posso contar e te mostrar. São muito mais. Então não é mais tipo assim: nossa, o que Deus fez hoje aqui? Nós ficamos pasmos, perplexos. E eu já disse a você, o que me precisa ser motivo de admiração é o meu nome ser escrito no livro da vida. Quando Jesus tira alguém do caixão é motivo de gratidão, não de espanto. Quando Jesus tira alguém da enfermidade, da doença, não é motivo de espanto, é motivo de gratidão, é motivo de testemunho. Porque toda vez que a gente se espanta, a gente parece que diz assim: nossa, eu não sabia que Deus podia fazer.
preciso conhecê-lo na essência de que Ele é o Jeová Jireh, o Deus da provisão. Como é o Deus que sara? Deus que sara? Jeová Shammah, Rafa. Rafa? Jeová Rafa. Eu preciso conhecer essa dimensão de Deus. Quando Agar estava sozinha no deserto com um menininho chamado Ismael, prestes os dois morrer de sede e de fome, então o anjo do Senhor apareceu para ela e disse: Agar, o Senhor ouviu o choro do menino e te viu aqui debaixo dessa árvore aí. E depois a Bíblia diz que Deus providenciou água aí, comida, deu a orientação a ela e disse: seu filho também será pai de uma grande nação. Quando o anjo voltou, ela disse: Jeová Niroi. Repita comigo: Jeová Niroi. Repita comigo: Ele me vê. Ele me vê. Jeová que me vê. O Deus que me vê. Jeová Niroi. Ele me vê. E o salmista disse: ainda que eu estivesse nas mais profundezas do abismo, Jeová Niroi, Ele me via. Ele me verá. E Ele estenderá a sua mão e me resgatará do laço do passarinheiro, do charco de lodo, e me trará para a sua maravilhosa luz. O meu Deus te vê lá na sua casa, chorando, meia-noite, 1h da manhã, chorando, diz: Senhor, filho das drogas, Senhor, Senhor, cuida dos meus, cuida dos meus, cuida dos meus, Senhor, cuida dos meus. Olha para o teu irmão e diz assim: Jeová Niroi. Diga: Ele te vê, o Senhor que te vê. Diga: Ele te vê. Repita com ele, com muita fé. Diga: Ele te vê. Diga: o Senhor te vê. Não te desespere. Ele te vê. E agora Ele é ressurreto. Agora todo poder, toda autoridade, todo senhorio foi dado a Ele. Ele não dorme, Ele não cochila, Ele não pisca. O guarda de Israel, Ele te vê. Ele te vê. Um dia alguém falou para mim e disse: pastor, você sabe, né? Se tem um transatlântico, por que eu tenho que atravessar o Atlântico num barquinho? Aí nós olhamos para eles assim: pastor, eu estou entendendo. O senhor está numa posição elevada. O senhor é um grande homem da sociedade. Seu patrimônio é muito alto. Ele falava isso porque ele não queria abrir mão da denominação, da honra de ser uma igreja de nome, da posição de bispo, de pastor, de pregador. Ele disse assim: eu não vou entrar num barquinho, eu vou preferir ir no Atlântico. E ele caiu na besteira de dizer para nós: mesmo que Deus não esteja no Atlântico. E aí nós dizemos assim: olha, é melhor você atravessar no barquinho, se Jesus estiver nele, do que você tentar atravessar no Atlântico sem Jesus nele, porque o seu Titanic vai afundar. E Deus sempre nos usou nessa autoridade do Espírito, e eu nunca vou recuar. E o que eu tenho a dizer para você hoje é: Deus te vê. Lá no seu particular, Deus te vê. Deus te enxerga. E Ele pode repreender o vento que está sobre a tua vida, o vento que está sobre a sua família, o vento que está sobre a sua casa. Eu quero profetizar
Diga, é preciso conhecer o Jesus do barco. Quem é este? Que até o vento e o mar obedecem. Passa-se esse episódio e eu já estou encerrando. Senta aí. Passa-se esse episódio e vai acontecer um segundo episódio. Lembra que eu falei assim, e prontamente, repita comigo, e prontamente os discípulos entraram no barco. Mas agora acontece algo diferente. Diga o que, bispo? Jesus disse assim, olha, vocês vão indo para o outro lado, que eu vou ali no monte Getsemane orar. Diga orar. Orar por nós. Interceder para os seus discípulos. Vai indo. O que é que eu falei para vocês? Que na primeira situação eles prontamente entraram no barco. Na segunda, me dá margem para conjecturar os discípulos. E se fosse eu e o apóstolo, que geralmente se fosse, nós estaríamos juntos. Eu diria assim, ô Cleber, ô Sandrão, tu lembra? Aí tu vai dizer do quê? Daquele dia. Que dia? Que Jesus chamou a gente para entrar no barco. Aí vocês dizem, lembra? Sim. Você lembra? Que a gente quase morria. Aí vocês lembram? Você lembra que Jesus estava no barco? Por que carga d'água você acha que eu vou entrar nesse barco sem Jesus? Eu, se fosse Pedro, diria, não vou não, Sandrão, vai tu. Se com Jesus eu quase afundei, agora sem Jesus você acha que vai acontecer o quê? De fato eu vou lá, eu vou afundar. E eu ia arrebentar, mas eu não vou. Glória a Deus. Hoje eu posso dizer que conheço Jesus um pouquinho. E eu sei que Jesus não nos deixa só. Você está aí? Eu fico imaginando os discípulos dizendo, eu não vou entrar. O outro, eu não vou entrar. O outro, eu não vou entrar. Mas a ordem do Senhor os constrangeu a entrar. E eles o quê? Entraram. Repita comigo, eles entraram. Vai ter algumas coisas que Jesus vai mandar você fazer e você vai dizer assim, não vou não. Aí faz igual aqui os irmãos de São Paulo. Você é doido, mano? Você é doido, mano? Não vou não, mano. Você é louco. Aí lá na Bahia diz assim, coelho que vai. Coelho que vai, eu não. E eles entraram no barco. Diga por quê? Porque uma ordem de Deus, uma ordem de Jesus, não pode ser negligenciada. Só que pasmem vocês, estão os discípulos lá no barco, no meio do mesmo mar, nas mesmas dimensões, nas mesmas mediações. Diga quem aparece, diga quem aparece. O mesmo Espírito no vento e o mesmo Espírito nas águas. E chacoalhou o barco. E eu fico imaginando, eu olhando para Sandrão, dizendo assim, eu não te falei, Sandrão, que não era para nós entrar? Eu não te falei, ô Clemão, eu não te disse que ia dar errado? Porque a gente tem essa mania de já profetizar o negócio errado lá na frente. Para com isso. Você está aí? Você está me ouvindo? Para! Para! Profetiza que vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Diga, pastor, por que pela segunda vez? Porque se você não passa na prova
De primeira, você tem uma segunda chance. Ainda bem que a gente chama de recuperação, não é? Alguns de nós passam por enfermidade, a enfermidade volta. Depois de 5 anos, sei quantos anos. E aí você descobre uma coisa, diga o quê? Eu não passei da prova da primeira vez, por isso que Deus está me testando a segunda. Sabe quantas vezes você pergunta, por que que isso voltou? Por que que eu estou assim? Você precisa aprender a lição, você precisa passar na prova. Os discípulos estão lá na segunda vez, passando pela o mesmo vento. Diga o mesmo vento, o mesmo mar, o mesmo barco, os mesmos amigos. E repita comigo, o mesmo medo e a mesma falta de fé. Diga aí, então, o que é louvável nisso? Diga, o que é louvável nisso que o Senhor está falando, bispo? Repita comigo bem alto, o que é tão louvável em isso que o Senhor está pregando? Diga, Jesus, o mesmo Jesus, está lá em cima do monte Getsemane e ele tem a visão do espírito do vento e o espírito do mar se aproximando. E ele tem a mesma visão dos pregos e das madeiras dos barcos se retorcendo e algo dizendo, se eu não chegar, vai naufragar. Então rapidamente o Senhor Jesus desce. Diga por quê? Porque Jesus estava intercedendo pelos seus discípulos. E agora Jesus precisava agir pelos seus discípulos. E Jesus precisava alcançar e novamente repreender vento e mar. E mostrar para os seus discípulos que você sempre pode contar com Ele. Diga por quê? Porque Ele é o Jeová Niroi, o Deus que te vê. Diga, Jesus me vê nas minhas tristezas, nas minhas angústias, nas minhas lágrimas. Jesus me vê nas minhas tempestades, nas minhas dúvidas, nas minhas faltas de fé. Ele me vê. Então diga, Senhor, me ajuda. Acalma o meu vento, o vento que está sobre a minha casa. Acalma, Senhor. Acalma, Senhor, as águas que rugem contra mim. Acalma, Senhor. Você está aí? Dá a impressão que os irmãos não entenderam que eu estou pregando. Diga, por quê, bispo? Porque quando a igreja entende, há um alarido de glória a Deus, de aleluia, de misericórdia, de sim, Senhor, eu estou entendendo. Diga, o mesmo Jesus chega e ele não encontra um barco para ir atrás dos seus discípulos. A Bíblia diz que o texto diz assim: Jesus chegando não encontrou nenhum barco. E se fosse eu e você, sentava e ficava esperando a próxima condução. Aí eu vou lá ajudar o irmão. Meu irmão, a condução não chegou? Vai andando. Não tem uma bicicleta? Vai a pé. Mas vai socorrer aquele que Deus mandou você socorrer. Você não está entendendo? Você não está entendendo? Porque um dia Jesus olhou para Filipe e disse assim: Filipe, vai dar uma voltinha ali que eu vou trasladar você. Se segura aí que tu vai na velocidade do vento, na asa do querubim. E levou ele lá para pregar para o eunuco. Jesus olhou, não tinha um barco. Jesus também era 100% Deus. Eu não vou dizer que eu vou dar um doce para quem acertar o que é, porque tem muita gente hoje aqui, diga bem. Mas sabe o que Jesus fez? Jesus botou os pés na água e saiu andando sobre o mar. Ele diz assim: ninguém vai tocar nos meus discípulos. Ele vai andando calmamente. E mais uma vez
o absurdo aconteceu. Digo o quê? Os discípulos olharam e não reconheceram o seu mestre. Por que Jesus está hoje chamando a sua atenção? Você não está me reconhecendo. Você não está ouvindo a minha voz quando eu digo: filho meu, quando ouvir a minha voz, não endureça o seu coração. Vem, entra no barco, venha após mim, segue-me. E o seu nome será escrito no livro da vida. Jesus vem e o discípulo olhou. E eu fico imaginando os discípulos, Pedro, Tomé, Bartolomeu, Filipe. Quem mais? Ninguém sabe. Vamos ficar com esse. Mais tarde tinha 12 lá dentro. Tinha um tal de Judas. Meu Deus. Me ajuda, apóstolo. É um fantasma. Todo mundo gruda de novo. Ah, meu Deus. É um fantasma. Aí um deles disse: não é um fantasma não. É o nosso mestre. E ele grita: Senhor, é o Senhor? Se for o Senhor, ordene que eu saia do mar e ande também sobre as águas. Você está aí? Oh, se você conhecesse o Jesus que você serve, você também andaria sobre o mar. E tem algumas situações que você passa na vida e você fala assim: eu vou afundar, mas Jesus está colocando as mãos dele debaixo da água, você andando sobre o mar, e Satanás olhando: vai afundar, e você andando nas asas do Espírito. Satanás dizendo: você vai perecer, e você dizendo: não, eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu tenho crido, e por certo, o meu Redentor que é vivo se levanta. Aleluia, aleluia. Não foi isso que Jó falou? Eu fico imaginando o discípulo olhando: pelo amor de Deus, Pedro, não desce não, fica aí, calma, rapaz, o negócio já está feito, ainda vai pular no mar, depois como é que a gente pega você? É um fantasma. E ele diz: não, é Jesus. E ele sai. Aleluia. E anda. Mas aí acontece uma questão. Diga: por quê? Por quê, bispo? Por que ele afundou? E porque a nossa fé, ela tem momentos. A Bíblia diz assim: tem alguém que tem pouca fé, peça a mim, e eu darei, e não cobrarei nada. Então fé tem tamanho. E tem alguns momentos que a nossa fé fraqueja. Isso não é o fim do mundo. Você só precisa voltar a Cristo e reassumir a sua posição daquele que crê em Jesus. Diga: eu sei em quem eu tenho crido. Diga: embora eu tenha afundado, eu sei que por certo o meu Redentor se levantará e com as suas fortes mãos me colocará de volta no trilho da vida, no centro da sua vontade. E há quem possa dizer para você: ah, mas você afundou. Aí você diz: mas eu andei. Ah, mas você afundou. Diga: eu andei. Eu fico imaginando o povo olhando para Pedro dizendo: ah, Pedro, você afundou, você fracassou. Mas eu andei. E não andei uma vez não, andei duas. Andei uma para ir e outra para voltar, nos braços do mestre. Mas eu vim andando. Porque tem situações que o Senhor não vai te pegar no colo, tá? Ele vai pegar na sua mão e vai dizer: anda, filho, você é capaz. Creia! Você é capaz de vencer os seus medos e os seus temores, e não existe tempestade suficiente para derrotar um servo de Deus que crê num Jesus que acalma vento e acalma tempestade, aquieta mar e sustenta na destra da sua mão o nosso barquinho, que pode até não ser um Titanic ou um transatlântico, mas é uma canoa em quem Jesus está, em quem Jesus resolveu proteger, purificar, santificar. Aleluia. Diga aí: nessa canoa
foi convidado a sentar na proa e ir comigo por onde eu for. Sempre pense, aonde eu estou indo, Jesus é o convidado de honra. Aonde eu estou entrando, Jesus pode entrar comigo. Se nos lugares onde você está indo, Jesus não é bem-vindo, então não é um lugar para você estar. Eu não sei por que lugares você tem andado, eu não sei quais caminhos você tem vivido, eu não sei que mares você tem tentado atravessar ou velejar. Eu sei dizer uma coisa: ou Jesus está na proa do seu barco, ou Ele está te olhando. E se por uma coisa ou outra você perdeu a oportunidade de Jesus entrar no seu barco, volte a si e convide: Jesus, entra na minha casa, entra no meu barco, entra na minha vida. Quantos de nós cantamos isso ao longo dos anos? Senhor, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com a minha estrutura, sara as minhas feridas. Quantos de vocês já cantaram isso? Levante a mão. Que bom. Quantos de vocês podem sentir que quando você clama, o Senhor vem? Quantos de vocês podem crer que quando você está no mar agitado, o Senhor Jesus te vê? Quantos de vocês podem profetizar comigo em nome de Jesus? Eu ordeno: acalma-te vento, aquieta-te mar. A Bíblia diz que esses sinais seguirão os que creem. E se creres em mim, como diz as Escrituras, obras como a que eu fiz e ainda maiores, vocês farão. Se levante como atalaia na sua casa. Se levante como homem e mulher de Deus na sua casa. Se levante como representante da salvação na sua casa. Ah, meu pastor, mas ninguém lá em casa é crente. Você precisa ser, porque você precisa colocar eles dentro da arca. Porque um dia a porta vai se fechar, e só aqueles que tiverem seu nome escrito no livro da vida poderão transitar na arca espiritual, que hoje eu chamo de igreja versus nuvem. Igreja nas nuvens. Você precisa ouvir o chamado e prontamente entrar no barco. O Senhor hoje te convida a entrar nesse barco. Ele quer acalmar a tua tempestade, Ele quer cuidar da tua família, Ele quer salvar a tua família, Ele quer cuidar dos teus. Quantos ainda não entregaram a sua vida ao Senhor Jesus e nesta manhã gostaria de fazer esse ato de fé e dizer: Senhor, eu quero estar contigo, eu quero que o meu nome esteja escrito no livro da vida, eu quero, Senhor, ser um dos teus discípulos. O Senhor hoje te chama. Vem, eu quero orar por você. Nós queremos orar por você para que o seu nome seja escrito no livro da vida. O Senhor tem um plano de salvar a tua alma. O Senhor tem um plano de salvar a tua casa. O Senhor tem um plano de salvar a sua família. Você está aí? Você que está afastado dos caminhos do Senhor e hoje entende que é tempo de voltar. O Senhor está te chamando hoje. Nessa manhã, o Senhor te chama hoje. Alguém? Quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureça o teu coração. Que o Senhor Jesus nessa manhã possa conduzir você nas suas decisões. Creia que o Senhor Jesus é capaz de acalmar a tempestade. Mas você precisa conhecê-lo mais de perto, estar com Ele, andar com Ele. Eu vou insistir mais uma vez. Há alguém que o Senhor está tocando em você agora, você sente que é momento de voltar aos braços do Pai, à casa de Deus. Essa é a sua família. Nós queremos ser sua família. Nós queremos ser a sua casa.
Senhor está te chamando. Venha, não endureça o teu coração. Eu sei que o Senhor está te chamando. Você está aí, você que ouviu a voz do Senhor, vem. Não tenha vergonha, o Senhor está te chamando, vem. Alguém? Puxa. Venha, o Senhor está te chamando, venha. Tem mais alguém? Enche elas com o teu amor, mas o teu Espírito já as convenceu, e nós cremos, Senhor, que o Senhor pode, em nome de Jesus. Igreja, fica atento, intercede comigo, ergue as suas mãos para cá. Aleluia. Eu quero encerrar minha participação agora. Eu vou convidar o apóstolo a fazer a confissão de fé. Esse vai ser o pastor de vocês, o homem de Deus que vai ajudar vocês a seguir. Essa vai ser a casa de vocês, vai ser a família de vocês. Apóstolo. Louvado seja Deus, amém, queridos? Amém. Deixa eu ver. Amém. Tamires, irmão Cláudio, estão servindo o Senhor do Senhor Jesus. Amém? Não, fique de pé, queridos. Fique de pé, amém? De pé. Você está testificando, presenciando uma mudança de vida. E você não está aqui em vão. Você não veio aqui em vão. Escuta isso que eu te falo. Vamos para a porta. Viu? Assim. Eu, Tamires, me reconcilio. Se escreve, Senhor, o meu nome no livro da vida. Eu aceito a Jesus Cristo como meu único e fiel Salvador. Eu, Cláudia, me reconcilio com o Senhor Jesus. Me arrependo dos pecados. Eu aceito a Jesus Cristo, meu único, fiel Salvador. Senhor Deus, em nome de Jesus, para que as suas filhas se reconciliando a ouvir a palavra, o Senhor trabalhou na alma delas, e eu creio, neste momento, elas estão sendo reconciliadas, reintegradas, que o Senhor já vem fazendo essa grande obra, está fazendo tudo novo, e eu profetizo, Senhor, quero ferrar todos os inimigos de Deus, dá o fundamento necessário, afasta o que é preciso, cubra com o teu sangue, em nome de Jesus, amém. E as palmas louvas. Eu quero ser Senhor amado. Amém, queridos? Amém? Glória a Deus. Irmãos, vamos estar encerrando, tá? Vai ser entregue as cestas básicas. Eu não vou fazer a pregação de dízimos e ofertas hoje, mas você que tem o seu dízimo, a sua oferta, o gasofilácio vai ser colocado aqui. Pode pôr aqui. Eu vou dar a bênção apostólica. Você permanece sentado. Quem for pegar a cesta básica, quem for dizimar e ofertar, pode vir aqui e colocar aqui. Você já está abençoado. O desejo de ofertar já nasceu no seu coração, amém? Você vem trazer o seu dízimo e sua oferta, coloca aqui, já está pelo QR Code. Você que vai pegar a cesta básica, permaneça sentado nesse lado, funcionário. E quem vai ter aula de batismo, no final senta aqui nessas cadeiras aqui, tá bom? Amém? Fica à vontade, nós vamos orar.
agradecer a Deus. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado por esse culto, por esta palavra, por essas almas que se reconciliaram, por tudo que o Senhor fez. Pai, eu agradeço pela vida do Bispo Manuel, de toda a equipe que está com ele e de cada irmão que está aqui. Somente o Senhor pode completar e continuar esta obra que foi feita hoje. Nós reconhecemos a sua soberania, abençoa as duas almas que aqui se reconciliaram, em nome do Senhor Jesus. Senhor, assim como o Senhor trouxe cada alma em segurança, leve em segurança. Estenda a sua mão para frente, que a bênção do Deus Pai, a bênção do Deus Filho, a bênção do Deus Espírito Santo seja agora com toda a igreja. Todo aquele que crê diz amém. E as palmas louvam ao Senhor. Você que vai pegar a cesta, permaneça sentado. Aqui. Quem vai ter aula de batismo, senta aqui comigo. Amém? Vai prosperar.